Então tá. Na semana que vem, então, pessoal, seguindo a nossa programação, certo? Sem sair das apresentações, mas fazendo algo um pouquinho diferente, vamos fazer um encontro assíncrono, certo? Daí a gente faz uma reflexão a respeito dos temas que foram debatidos. A gente hoje chega na metade dos assuntos, né? Então a gente teve 3 encontros com apresentações, enfim. E aí na semana, hoje a gente não sorteia ninguém para fazer a apresentação na semana que vem. Aí semana que vem a gente reflete um pouco sobre esses 3 assuntos, esses 3 dias, na verdade, né? São 6 assuntos que foram tratados, que foram debatidos, que foram colocados aqui para nós, né? E até fazemos uma pequena pausa para pensar na nossa PPI. O que de tudo isso que foi colocado, que foi trabalhado, a gente pode aproveitar na nossa construção, já que a ideia é fazer um trabalho mais light, né, um pouquinho mais tranquilo, assim, em relação a conteúdos e tudo mais. E aí, na semana que vem, sim, a gente sorteia mais alguém, sorteamos mais um grupo, mais 2 grupos e fizemos mais na semana seguinte, mais uma rodada de apresentações. E aí, praticamente, a gente vai estar terminando a disciplina, né? A gente tem mais. Hoje é o nosso 4º encontro, nós temos mais 4, né? Lembrando que o último encontro a gente praticamente faz o fechamento, né? O fechamento tanto de atividades, de notas, de quem está com coisas atrasadas, enfim, mais ou menos nesse sentido, sim. Então, hoje nós temos a apresentação para o pessoal que não veio, né? Como vocês podem ver, o pessoal que está aqui é o Alan, o Lucas e o Jean, só os que vão apresentar. Então, o resto também perdeu o -1. E para o pessoal que não veio, então, a gente deixou gravado, né, de presente para vocês a apresentação que a gente tem hoje. Pessoal, então fazemos o seguinte, começamos com o Lucas Lamb chegou, né? Temos eu e o Lucas Lamb assistindo, né, a apresentação. Então A Paula já começamos. entra também. A Paula disse que vai chegar um pouquinho atrasada. Eu acho que o pessoal vai chegando aos poucos. Começamos então com a apresentação do Lucas Bueno e do Jean. E aí depois a gente faz alguma reflexão, algum comentário a respeito, e depois então a gente passa para a apresentação do Alan, certo? Lucas e Jean, tá com vocês então a palavra. Beleza. Meu microfone tá chiando a voz, alguma coisa? Tá tranquilo, para mim tá tranquilo. Tranquilo? Tá. Bem, bem, Eu bem, vou bem, bem. compartilhar a tela aqui. Quando tiver visível, me avisem, por favor. Tá visível, Tá tá visível? visível. Tá. Então, boa noite. Nosso trabalho, meu e do Jean, é sobre jogos eletrônicos. Então, como uma forma de contextualização, vamos dizer assim, um motivo para a escolha desse tema é que nos últimos tempos os jogos eletrônicos eles têm ganhado um grande público. Claro que não é um público quanto espectador bate uma partida de futebol na TV, mas eles vêm conquistando seu espaço. Então, para começar aqui, o que é um jogo eletrônico? Ele é um jogo em que há um jogador, né, que ele interage através de periféricos conectados a um aparelho. Esse periférico pode ser um controle, um teclado, um mouse, etc. A utilização, então, ele é usado mais para maior parte para entretenimento, lazer e diversão. As plataformas em que jogos estão disponíveis o termo plataforma ele se refere a uma combinação eletrônica de hardware e um conjunto com software, né? Então, que faz com que o jogo funcione. Então, algumas plataformas o computador, consoles como PlayStation, Xbox, console portátil também, que é PSP, posso citar agora. Arcades, que nem aquelas máquinas que tem playgrounds de shopping, celulares, enfim. Deixa eu passar aqui. Então a história não tem certo, não tem documentação assim certa para dizer qual que foi o primeiro jogo eletrônico criado. Porém, tem menção assim que o primeiro que foi criado foi datado em mais ou menos 1947. Ele era inspirado na tecnologia de radares, mais ou menos assim, que consistia basicamente num dispositivo analógico que permitia controlar um ponto
que ele era vetorizado na tela, então ele simulava mísseis acertando o alvo, mas era simplesmente uns pontos fixos na tela. Então, o primeiro jogo gráfico foi em 1952, que um professor de ciência da computação ele criou o primeiro jogo gráfico da história, que era um simulador de jogo da velha. E aqui, essa máquina aqui não é do primeiro jogo eletrônico, mas é da época lá. É mais ou menos ali uns 1970 por ali. E esse primeiro console aqui foi o primeiro que foi lançado assim, uma versão doméstica. E ele ganhou grande popularidade porque ele conseguia reproduzir esse jogo Pong aqui. As vendas desse jogo, desse videogame, por causa desse jogo, foram muito grandes. Então aqui eu coloquei uma comparação de jogos que foram lançados, né? A primeira imagem da esquerda é o Super Mario Bros, né? Que foi lançado em 13 de setembro de 1985. E na imagem da direita é The Last of Us 2, que foi lançado em 19 de junho do ano passado, 2020. Aqui eu coloquei mais algumas comparações. Na imagem de cima na esquerda, essa aqui temos o Enduro de 1983, embaixo tem o OutRun de 1986 e aqui do lado tem o Forza Horizon 4 de 28 de setembro de 2018. Então, isso aqui é ultra realista, né? Então aqui eu fiz uma lista dos jogos mais vendidos da história. Várias fontes confirmam, né? O Tetris, que teve 500 milhões de cópias vendidos na história. Isso aqui não conta versões, vamos dizer assim, pirateadas, né? Aqui é realmente cópias que foram vendidas. Então, em segundo lugar, o Minecraft, que tem uma imagem dele aqui do lado, 176 milhões. O GTA V aqui embaixo com 110 milhões de cópias. E o Wii Sports com 83 milhões de cópias vendidas. Mais uma vez, se fosse colocar número de download pirata e coisa, esse número seria muito maior, né? Então, só para ter uma ideia. Então aqui, por último, eu coloquei, na minha parte aqui, eu coloquei o eSports. O que é um eSport, né? Ele seria mais esportes eletrônicos, né? Então, como eu citei no começo da apresentação, os jogos eletrônicos, eles têm ganhado um espaço vamos dizer assim, na TV, né? Para o público geral, que estava acostumado sempre com futebol, vôlei. Então, o Sport TV é um exemplo que eu vi passando vários jogos de LoL, Counter-Strike também. E tem muita vantagem, isso aqui é uma imagem de um dos campeonatos que tinha antes da pandemia, né? Porque agora tá tudo sendo online. A facilidade de acesso a assistir essas transmissões, porque não é só pela TV que tu consegue pelas plataformas de stream, como a Twitch, até o Facebook também, e também as altas premiações que esses eventos têm. Tem mais um slide aqui, que eu coloquei no ano de 2018 as premiações. Então, em primeiro lugar ficou o Dota com 41 milhões de dólares, Counter-Strike em segundo com 22, e assim vai, são premiações bem altas, né? Se for muita gente acha que jogo eletrônico não dá futuro, né? Então são premiações bem altas. Boa noite. Não sei como é que tá meu áudio aí, tá de boa? Tá dando pra entender? Dá para escutar. Dá para ouvir, dá para ouvir. Tá, beleza. Tá, eu vou comentar duas tecnologias que são mais recentes agora e também falar um pouco da profissão gamer. Tá, começando. O Cross-Platform é uma tecnologia que possibilita que os jogadores gamers eles interajam ocorre uma interação entre plataformas nesse game. No caso, o jogador que está jogando no computador pode interagir com alguém que está jogando no PS4 ou no Xbox. A principal vantagem dessa tecnologia ela é fazer essa interação. Aí tem uma desvantagem que é a questão da jogabilidade ali, que
em diversos jogos, a jogabilidade no computador ela é melhor do que tu ter a jogabilidade no PS4, no caso, por causa do joystick. Com o mouse, normalmente tu tem uma precisão maior, principalmente em jogos RPG. Pode passar, Lucas. Outra tecnologia aqui que vai bem daquela parte da computação na nuvem é o GeForce Now. O que ele é? Ele é um serviço que é fornecido pela NVIDIA, que conecta os jogadores através de data centers em uma nuvem. Ele renderiza os jogos com uma tecnologia de ponta e transmite os jogos em stream para computadores, tanto no Windows quanto da Apple. Como ele é um software, ele permite também essa questão de tu poder jogar um jogo que seria possível rodar só num sistema Windows, tu poderia jogar ele dentro de um Mac, no caso. Essa é uma tecnologia que funciona, que tu precisa para tu jogar, tu precisa ter uma conta tanto na Steam ou na Epic, no caso se for um jogo pago, porém também tem alguns jogos gratuitos que tu não precisa ter essa conta para acessar, né? Pode passar para o último, que é a questão da profissão. O que é um profissional gamer, no caso, né? Ele é uma pessoa, um profissional que se dedica a essa parte dos jogos, né? Não é só o jogo não é só um entretenimento, é uma interação com os amigos, ele se torna uma profissão. Tanto que o Lucas já comentou que tem diversos campeonatos, tem muitos jogadores que formam equipes, até tem patrocinadores e tal, e dessa parte eles conseguem juntar muito dinheiro, rendimento mensais ali, com essa parte de publicidade, dessa monetização, no caso de quando é feito vídeos em plataformas como o YouTube, na Twitch. E, tipo, o dia a dia de um profissional gamer, ele é semelhante ao de um atleta de futebol, por exemplo, que ele se dedica a treinar, a praticar o jogo e também estudar as estratégias dos jogos, estudar adversário, tudo essa questão. Ele se assemelha bem com o esporte futebol, essa questão. E essa parte do profissional gamer aqui, ele está começando a crescer agora, tanto que, se não me engano, é o Banco Itaú que está fazendo uma força para essa questão. Tem até uma propaganda que estava passando na TV sobre essa questão. A princípio, era isso da minha Só parte. complementando, essa parte para tu ser um jogador também, muitos olham e pensam assim, eu jogo um joguinho, eu vou ser profissional disso, né? Então, que nem o Gia falou, para tu ser um jogador profissional de futebol bem sucedido, o caminho é praticamente o mesmo, não basta tu fazer aquilo ali mais ou menos ou bem, tu tem que ser o melhor, né? Então, quem tá lá no topo é cara que joga muito bem, né? E joga o dia inteiro, né? Não sai da frente do computador pra quase nada. E só comentando mais uma coisa sobre os valores, tem mais focado nos campeonatos, né? Claro, a movimentação de dinheiro que os profissionais recebem, porém, o mercado de jogos, por exemplo, a plataforma da Steam, ela possui um mercado onde é possível vender itens de cada jogo, né? Então, são itens totalmente virtuais, né? Não é possível ter físico, e são itens de valor muito caro, né? Chegando alguns a custar milhares e milhares de dólares. Então, tem um item, uma coisa que pode parecer boba, que vale, vamos dizer, 100 mil reais, assim, fácil. Então, o mercado da Steam é uma plataforma que movimenta diariamente milhares e milhares de dólares em venda de itens para jogos. Aí tem um leque muito grande de jogos que tem, né? Então, posso citar Counter-Strike, GTA V, Dead by Dying Light, entre outros, né? Mas existem centenas de jogos e não dá nem para citar todos. Mas no mais, a apresentação foi para dar uma ideia de que tem muita gente que olha jogo online e diz, é joguinho, joguinho. Então,
Não é mais, não para ter um respeito de jogo, mas para dar uma ideia de que isso pode sim ser uma profissão e que se a pessoa é bem sucedida, fica rico mesmo. Temos times, eu jogo Counter-Strike, né? Então temos times brasileiros que estão nos Estados Unidos, agora acho que foram para a Europa também, que é onde é que é o melhor, assim como é o melhor futebol do mundo, os melhores times estão na Europa também, então de jogos eletrônicos estão na Europa. Por quê? Porque lá o investimento é maior. Então as premiações maiores estão lá, os melhores jogadores estão lá. E até iniciou ali o jogo, na tela embaixo ali apareceu a notificação. E então, no mais é isso. Os times brasileiros começam aqui, começam pequeno, vão ganhando, vão conquistando seu espaço e assim arriscam, saem do país e quando vê ganha uma coisa e fica rico, né? Então, mas é isso aí a apresentação. Beleza, pessoal. Me diz uma coisa, o Jean, tu também joga assim como o Lucas? Eu jogo mais só por diversão, mas mais jogo de Diversão. futebol, né? Porque eu sou bem apegado ao futebol. Aham. Mas é mais Eu lembro. final de semana, só pra dar uma distraída. É muito bom ver, falar da dupla aqui, né? Apresentando tanto o Lucas Bueno quanto o Jean, que foram meus alunos no técnico, e a gente poder ter esse contato novamente, né? E só fazer uma ressalva, assim, o quanto vocês, falando de um assunto que vocês dominam, né? Que vocês têm uma certa intimidade, o quanto vocês se soltam na apresentação, né? De falar, de trazer para as questões do dia a dia, né? De algo, de um assunto que realmente é do conhecimento, é do gosto, né? Que faz parte, né? Do cotidiano, enfim. O Lucas, tu joga profissional ou não? Não, não, profissional Não. não. Eu queria, mas não, o máximo que eu joguei foi em 2017 ali, eu e o Lucas Lambi, que tá na Aham. reunião, e mais alguns ali, a gente organizou uma intersérie no Instituto de Counter-Strike e LoL. Aí teve num ano, daí no outro teve, era pra ter também, daí começou e deu um probleminha e no fim ficou, Não, mas acabou não rolando. não, profissional não, eu queria ser, Eu, eu lembro mas que eu levei uma turma, na verdade, acredito que tenha sido quando eu dava aula para vocês, que eu fui para Latinoware, mas eu fui com o terceiro ano, né, que não eram meus alunos. Levei a turma do TMSI do terceiro ano para o Latinoware e os alunos do superior lá do Sistemas para Internet. E aí, chegando lá, teve competição, né? A gurizada do Instituto foi fera, assim, sabe? Eles foram longe. Claro que entre ter uma competição que é quase uma interséries lá, claro, de todos os lugares, né? Do Brasil, da América Latina inteira, né? Já é alguma coisa. Porém, né? Ainda faltava muito para uma profissionalização, né? Dizer que havia uma profissionalização dos jogos e tudo mais. Mas, mas o tema, o que chama atenção é que os jogos que muitas vezes eram tidos, e eu vou falar agora da época do meu mestrado, que foi 2003, 2004, né? Eu defendi em 2005. Eu tinha uma disciplina para fazer que era docência orientada. O que é docência orientada? É basicamente um estágio de professor, né? Eu não era professor, eu tinha que dar aula em algum lugar para que eu recebesse orientações do que é uma sala de aula, de como fazer planejamento e tudo mais. E a minha professora, que eu fiz a substituição, né, que eu fiz a docência orientada, ela era de uma escola de Santa Maria, que eu não vou lembrar, particular, não vou lembrar qual é agora. E ela me disse o seguinte, de fazer o planejamento, e eu propus, né, que a gente levasse os jogos, né, vamos levar jogos para a sala de aula, então a gente vai trabalhar. Claro, eu acho que para quem gosta da computação, algum tipo de jogo se torna familiar, né, alguns mais elaborados, outros um pouco menos, né, mas algum tipo de jogo a gente sempre tem nem que seja o jogo da cobrinha lá de um tempo atrás, mas eu propus, né, que a gente levasse os jogos para uma sala de aula e eu recebi um não, né, um não veemente, assim, do tipo, o que a gente vai dizer para os pais dos alunos, né, lembrando que era uma escola particular, o que a gente vai dizer para os pais dos alunos
que nós estamos dando jogos para eles, né? E aquilo me chamou a atenção, né? Porque, assim, eu sabia, assim, ó, jogo desenvolve inteligência, o raciocínio matemático, jogo desenvolve pensamento estratégico, né? Jogo desenvolve a habilidade de comunicação, né? O jogo desenvolve, inclusive, a interação, a socialização, o ter equipe, enfim, tinha uma série de benefícios que a educação dizia que era tão importante e que eu via nos jogos e que não era visto dentro da educação como uma possibilidade, era visto como um preconceito, né? Jogar não era não era algo permitido. E aí, se vocês lembrarem das aulas do ensino técnico, para quem foi meu aluno, tem ali o Lambi também que foi, né? O Daniel também foi meu aluno. Eu nunca repreendi vocês por jogar, eu só pedi o seguinte, pessoal, vamos fazer primeiro a atividade, depois a gente joga, né? Depois, teve algumas vezes, eu acho eu não vou lembrar o nome dele agora, o Jean, eu acho que é Jean. O Jean, eu acho que era colega de vocês, né? Não é o Jean, é o Jean, mas não era da turma de vocês. Eu acho que era da minha primeira turma. Agora eu me perdi nos anos aqui. Mas que eu disse, se o Jean configurar o jogo, a gente joga, né? Mas não era o Jean Matheus aqui, era o outro Jean. E se o Jean conseguir configurar o jogo, a gente joga, né? Então, o jogo ele tem uma série de possibilidades de ação que a gente pode trazer para o desenvolvimento cerebral, cognitivo, enfim, mas que muitas vezes é visto com preconceito, né? Na própria família, né, a mãe acha que o jogo é o desperdício de tempo, vai estudar em vez de jogar. Quer dizer, não que o jogo seja um estudo formal, mas ele é uma forma de desenvolver o raciocínio. Lucas. Até comentar agora que tu citou disso da família, né? Eu já fui muito viciado em jogo. Hoje em dia não é tanto, não tem mais tanto tempo para isso também, né? Eu levo mais como uma forma de lazer, não luto para virar profissional nem nada, porque demanda muita dedicação. E só pra, essa coisa da família tu vai olhar, tem documentários desses jogadores que viraram profissionais e vamos dizer assim, 98% deles diz que no começo largaram faculdade, largaram isso, largaram aquilo e a família não apoiava. Claro, alguns a família apoiava, dizia, não, segue teu sonho, não sei o quê, mas os outros diziam, não, tu tá louco, tu vai largar uma Sim. faculdade de engenharia pra jogar joguinho. E, claro, né, muitos nesse tempo fracassam, né, não é todos que chegam Sim, lá. como todas as profissões, né, Lucas? É, Como todas as não profissões. é 100% garantido que vai ter sucesso, mas é possível, né, então... É que, na verdade, o jogo não era uma profissão, né? Não existia a profissão jogador de game, ou gamer, né? Que a gente chama os Isso. gamers. Não existia, né? Era algo do tipo assim, o jogo era apenas lazer. Isso, hoje em dia o gamer não é basicamente só quem joga campeonato, né? Porque muita Uhum. gente acorda a hora que quer do dia, senta na frente do computador, E vai. liga uma webcam, vai jogar e tem milhares de pessoas assistindo e ele ganha dinheiro pra isso, né? Isso. Então, e é muito dinheiro. Pois é. Toda hora E tem gente aí, assistindo, qualquer hora do dia, qualquer jogo, sempre tem gente assistindo. e vocês têm, tu tem canal em algum local para mostrar teus jogos, as tuas estratégias, alguma coisa assim? Canal não. Eu posso Vídeos, mostrar, assim? eu não tô nem na minha conta da. Não, não, eu ia dizer que eu tenho eu vou dizer sobrinho, é filho da minha prima, na verdade, mas que morava comigo lá em Rio Pardo. O filho da minha prima, ele tem o que eu acho que 16 anos, ele tem um canal no YouTube. Assim, ó, ele não joga praticamente nada, né? Ele, assim, tipo, mas ele dá umas dicas para quem está iniciando. Então, assim, ó, daqui um pouco ele começa a ter seguidor, daqui um pouco isso vira monetização, daqui um pouco daí tá, aí é profissão, né? Mais ou menos nesse sentido que era o que eu ia dizer, né? O que é uma profissão nova, né? Na área do lazer, como tantas outras são, né? Como quem canta, para nós escutar uma música é um lazer, né? Olha o jogo de novo. Tá. Um teatro, um filme, os próprios jogos, né? Assistir a um jogo de futebol, ou jogar o futebol, quer dizer, está num requisito do lazer, né? Tu olha por prazer, por diversão, enfim. Os jogos também são nesse formato. E aí, primeiro, a gente precisou profissionalizar o desenvolvimento de jogos, né? Surgiram cursos lá de desenvolvimento de jogos, né? E tudo mais.
Aí se profissionalizou esta profissão. Ok, agora a gente está profissionalizando quem utiliza os jogos, né? Quem faz uso, né, dessa ação. Só uma pergunta para a turma como um todo. Você sabe o que é o Pong? É que eles mostraram ali no esse aí. Você sabe o que é o Pong? Como é que era a tela do Pong? O Pong, ele era aquele jogo que uma bolinha e tu tinha que evitar que fizesse o gol, né? Ficava de um lado pro outro. E ele... Nossa, eu acho que assim, o famoso érrimo, assim, em termos de jogos eletrônicos. Mas ele é bem antigo, né? Ele é muito anterior à geração Atari, ali, do Enduro, que eles mostraram, né? Da corrida de carros, enfim. Mas o Pong, ele era... Tem um nome... Eu esqueci, mas é aquele jogo que a gente faz né, fisicamente, lá que a gente pega a espátula e tenta bloquear a bolinha. O Pong era mais ou menos isso, né? Só que tu ia para cima e para baixo, tu era um jogador que ia para cima e para baixo, no outro lado da tela um jogador que ia para cima e para baixo e uma bolinha. Tu tinha que tentar evitar que a bolinha entrasse no teu gol ali. Era basicamente isso, né? Se a gente for analisar a complexidade que a gente tem hoje de jogos, é uma coisa muito fora, né? O Enduro ali, aquele primeiro ali que tem o fundo verde ali, o Enduro aí já é uma geração Atari, já é uma geração que a gente tem uma referência, né? O próprio Atari, todas as versões que rodavam compatíveis né? Com a Atari, e a gente conseguia já ter uma ação. Muito embora fosse aquela questão da repetição, né? Era uma questão quase que infinita, uma repetição eterna do campo. Não é esses aí os jogos de plataforma? Uhum. Que dizem? Ele A plataforma, dá pra caracterizar como plataforma. era Porque praticamente é contínuo, né? Aí depois Mas enfim, aqui dá pra ver nesse slide comentando sobre aquilo que o Jean falou sobre o GeForce Now, que possibilita ali as pessoas jogarem jogos que sempre sonharam e que o computador não atende, né? Uma pessoa que tinha, por exemplo, um computador que roda isso aqui, nunca vai conseguir rodar isso aqui, né, na atualidade. Rodar Forza, no caso. Então, para rodar um jogo disso aqui é um computador um certo desempenho meio alto, né? Então, ele permite que o player consiga jogar, né? Não precisa gastar num computador tão potente. Eu gastei, o meu computador tá bem caro, eu gastei mesmo pra jogar e agora nem jogo direito, aí mas é placa de vídeo, é todo uma outra. todo um Eu tô kit, tentando então. lembrar o nome do jogo do Start aqui. Era famoso também no fliperama. Rage, alguma coisa Rage, né? Não vou lembrar agora. É o OutRun. OutRun, isso é OutRun, não é Rage, é Run. OutRun, o do Start. Esse aqui tem bastante naquelas máquinas de fliperama, né? Uhum. Ele era. Esse daí já é da minha época de adolescência, né? Já era o que a gente chamava assim, os jogos que depois a gente conseguia ter num videogame, né? No Super NES, Super Nintendo, né? Alguma coisa, né? Uma coisa mais elaborada, enfim. Só para comentar aqui também sobre esse slide, esses dias eu fui pesquisar, tava no tédio, não tinha nada pra fazer, fui pesquisar o que estava sendo mais jogado no momento. E Minecraft está em primeiro. Tá te vendo. Foi lançado em 2009, então é taxado como um jogo de criança, né? Porque é coisinha básica, né? Um jogo todo quadrado, Só montar mas bloquinho. desde lá Basicamente, né? é o jogo que hoje em dia mais atinge média de player online. Então, em segundo lugar tem Fortnite lá, depois vem PlayerUnknown's no Battlegrounds e assim vai. Free Fire também, que tá uma febre que Deus. Mas. Sim. Maravilha. Pessoal, não esqueçam que vocês têm que colocar a apresentação lá no Siga e um vídeo, né, sobre jogos que fale um pouco de uma forma mais geral e um artigo científico que fale sobre isso também. De jogos tem bastante ali Sim. nas ações. Ok, moçada, vamos lá, Alan? Como?
Só uma pergunta, como é que eu vou achar um artigo científico do Windows 11? Assim, ó, de repente, tu pode colocar alguma coisa sobre sistemas operacionais, alguma coisa nesse sentido, já que se tu não encontrar nada, pode ser que tenha algum artigo que fale do próprio Windows 10 e as falhas ou os erros, as correções que foram necessárias, alguma coisa assim. Ou então dos sistemas operacionais como um todo. Não tem problema também, Tá, pode ser. tá bom? Ok. Falar então um pouquinho do lançamento do Windows 11, um assunto um pouco diferente. Mas esse trabalho é legal que vai ir bem de encontro com o trabalho dos guri agora, do Lucas e do Jean, mais pra frente. Vai só, tipo, comprovar como os jogos estão em alta. Windows 11, o melhor Windows de todos os tempos. É o que a Microsoft está prometendo, né? O lançamento ocorreu em uma live no YouTube no dia 24/6, com design renovado. O maior foco do Windows 11 que eu acho foi em questão de design e jogos, eu acho. E está previsto para chegar em outubro desse ano, ao usuário final. Em novo design, como eu disse, entre as principais características do Windows podem ser destacados o menu iniciar centralizado. Então agora, tipo, até o Windows 10 era aqui no cantinho, agora vai ser tudo centralizado. Um novo modo de gerenciar janelas, ícones remodelados, widgets no desktop, wallpapers para modo claro e escuro e uma maior conectividade com o Xbox. Então, na minha opinião, eu acho que eles focaram mais na questão de aparelhos portáteis, né? Deixar o menu iniciar aqui no meio, fica mais fácil, né? E também vai ter as funções de aplicativos também mais multifuncionais no Windows 11. Desktop visual. Tanto para o modo claro quanto para o modo escuro, os wallpapers do novo Windows 11 não deixam de chamar a atenção por serem imagens vívidas e com aspecto fluido. Vale lembrar que o design do novo sistema operacional traz janelas com cantos arredondados que também estão presentes no menu iniciar. Então vai ser tudo remodelado. Aqui, ó. Tudo novo. Outra mudança significativa no design está no logotipo do Windows, que deixa de ter a forma semelhante ao trapézio para se tornar um quadrado como o próprio logo da Microsoft. Além disso, ícones no sistema e o som de inicialização também foram renovados. Pequenos detalhezinhos do design que foram melhorados. Menu iniciar e barra de tarefas aqui centralizados no meio. Vai mudar tudo, não vai ser aquele sistema que todos já conhecem, né? Vai ser aqui em cima, tudo remodelado. Já no menu iniciar, o recurso Live Tiles ou Block Dynamics foi retirado do sistema para dar lugar a uma hierarquia direta de aplicativos com ícones estáticos. Há também uma lista de apps e documentos recomendados baseados nas atividades recentes do usuário. Então ele vai se parecer mais com aparelhos Android, né? Mais com os aparelhos portáteis que nós temos. Mais focado nisso. Gerenciamento de janelas. Vou mostrar aqui rapidinho como vai ser. Tipo, agora vai ter essa funçãozinha. Coloca o mouse em cima. E ele vai te dar essas opções de colocar a janela em um canto da tela. Para ter múltiplas janelas, no caso. O Windows 11 também inclui novos controles para maximizar e minimizar janelas, chamadas de Fancy Zones. Com eles é possível posicionar janelas de aplicativos ou navegadores em zonas quadradas ou retangulares, ao longo da tela apenas passando o mouse sobre o botão de restaurar tamanho. O recurso é uma atualização do modo cascata que já existia em versões anteriores. Vai. Widgets, mais uma função que já vem nos nossos celulares e tablets, sim. E agora vai ter no Windows 11. Por isso que eu digo que ele vai ser um sistema operacional mais focado em aparelhos portáteis.
Widgets. Segundo o site especializado Gizmodo, o recurso pode ser uma substituição ao Live Tiles, que incorporou a forma de widget e atalho. A tela que se abre ocupa grande parte da lateral esquerda. A última atualização do Windows 10 trouxe um painel parecido disposto perto do relógio, mas não tão, vamos dizer, eficiente como tipo, vai ser no Windows 10. Vai ser mais viável no Windows 10. Essa janelinha aqui que pode colocar data, notícias, sei lá, um monte de coisa diferente. Que nem tem no celular, aparelhos, smartphones. Também, de novo, deixando ele mais parecido com um aparelho smartphone, ele vai ter o Microsoft Store, que aceita aplicativos Windows 32. O novo sistema operacional é acompanhado de uma nova Microsoft Store. Com a reformulação, a Microsoft tenta ser mais flexível com os aplicativos disponíveis por lá, para até permitir que softwares Win 32 sejam baixados a partir da loja. Então agora, tipo, tu vai conseguir baixar o TikTok no teu computador, Netflix, sim, da mesma forma que tu baixa no teu celular. Tudo igualzinho. Só que tem um porém. Ele não vai oferecer suporte para atualizações. Ele vai ter que atualizar os teus apps de forma manual. Só que existe uma limitação. Esses softwares até podem ser distribuídos a partir da loja, mas a documentação para desenvolvedores disponibilizada pela empresa informa que eles não poderão ser atualizados por lá. Por conta disso, a atualização deverá ser feita por meio de um botão específico para isso existente no próprio software, no próprio aplicativo. E agora entra na parte que encaixa com o trabalho ali dos guris, que é o outro foco também do Windows 11, que vai ser na parte de games e jogos. O Windows 11 é a melhor Windows de todos os tempos para jogos, segundo a Microsoft. Criamos o Windows 11 para ser um lugar mágico onde todos podem jogar, se conectar e criar. É por isso que temos o prazer de trazer a vocês o Windows 11, com gráfico superior, velocidade impressionante e uma seleção de jogos incríveis. Então ele vai ter uma conectividade maior ali com o Xbox, no caso. Vai poder rodar mais jogos melhores. Vai ter gráficos de jogos melhores, junto com a tecnologia de Auto HDR, como podemos ver aqui na imagem, como vai ser melhor os gráficos. O Auto HDR do Windows 11 vai funcionar da mesma forma que no Xbox Series XS, ou seja, será ativado de forma automática. Segundo a Microsoft, a tecnologia é capaz de gerar cores mais vivas e iluminação com maior qualidade mesmo em jogos mais antigos como The Elder Scrolls e Skyrim. Não, Elder Scrolls. Aí. Maior velocidade também no processamento dos jogos. Com a tecnologia Direct Storage. Caso possua um SSD NVMe e os drivers necessários, a performance de carregamento no Windows 11 será rápida, contando agora com uma tecnologia chamada Direct Storage, pioneira no Xbox Series X e Series S. A placa de vídeo receberá as informações sem sobrecarga da CPU. Então vai ser bem mais rápido em termos de carregamento de jogos. E também mais jogos adicionados. Com o Xbox Game Pass Ultimate, ou Xbox Cloud Gaming, marca sua presença no PC através de um navegador permitindo dispositivos básicos acessem jogos considerados robustos. Por exemplo, os jogos também serão adicionados diretamente em nuvem por um aplicativo Xbox. Então, tipo, só comprova como os jogos estão em alta, né? Os games, né? Estão em alta. E a Microsoft está apostando bastante nessa questão aí. Está movimentando bastante dinheiro, pelo jeito. E também, né? Tem os requisitos de hardware, né? Tipo, não é ter o PC da Xuxa lá e rodar lá o Windows 11 que vai funcionar. Então aqui tá os requisitos que o PC vai precisar para rodar o Windows 11, instalar.
com foco aqui cadê? Nesse TPM aqui, Trusted Platform Model, tem que ser a versão 2.0, no caso, que algumas máquinas hoje já tem, só precisa ir lá na BIOS e ativar, no caso. E esses requisitos aqui que eu não vou ler, mas estão aí. E conexão com a internet, que precisa de conectividade para ficar atualizando, que já vinha nos outros Windows. No mais seria isso. Para a gente ter uma ideia, né, de quanto o sistema operacional é fundamental dentro da... Sempre foi, né? Ele é a alma do PC, né? Do PC ou de qualquer outro dispositivo. A placa de vídeo ali chama atenção, né? Que ela não vai precisar ela vai fazer a inicialização não é sozinha, mas ela vai fazer sem sobrecarregar a CPU, né? Então, a gente consegue ter uma ideia do quanto o gerenciamento de um sistema operacional tem sobre o hardware que a gente utiliza, né? Eu digo que ele é a alma porque ele é a conexão do hardware com o software, né? Ele é um software, mas ele é o software principal, né? Ele é o software que, tirando a BIOS lá da inicialização, que basicamente é ligar os componentes, né? O sistema operacional é de fato quem faz todo esse intercâmbio aí. Então eu tenho um determinado dispositivo aqui, sei lá, pegar o exemplo mais básico. O Word, eu quero fazer a impressora, quem faz a conexão é o sistema operacional, né? Ele vê qual é o sistema que eu tenho, né? Qual é o software que está sendo usado, ele identifica qual foi o comando que foi dado, ele verifica se o hardware está disponível e faz a ação. E se caso o hardware não estiver disponível, né, a impressora, ele vai fazer a fila. Então, tudo isso é o sistema operacional como um todo. Agora, a gente visualiza muito bem aí que a gente a gente está talvez dando um passo bem significativo. Eu falo significativo porque o Windows é o sistema operacional mais utilizado, né? Certamente o Windows 11 continuará com essa premissa. Não estou falando de ser o melhor, de ser o mais adequado, de servidor e tal, estou falando de usuário final. A gente vê um passo bastante significativo aí para as novas tendências de mercado, né? Tanto a questão de games, quanto a questão de estar conectado, estar direcionado para aplicativos. Certamente aí a gente tem a questão das Smart TV, né, do Netflix, que não é só Smart TV, mas que é uma assinatura que a gente pode usar lá, que a gente também vai ter uma possibilidade muito maior aqui dentro. Não falo só o Netflix, mas todas essas outras plataformas que surgem, né? Então, a gente teve uma mudança significativa na utilização do software, e a gente vê isso pela internet. Se a gente for pensar, pegar 5 anos, né? Há 5 anos atrás, nós gastávamos nossa internet com o quê? Né? Há 3 anos atrás, nós gastávamos nossa internet com o quê? E hoje, nós estamos gastando nossa internet com o quê? E aí a gente consegue ver que o sistema operacional tem essa alma, né? Ele tem esse poder de fazer com que as coisas se tornem mais acessíveis, mais fáceis, mais integradas. Ideias que deram certo numa plataforma, como no celular, nos celulares como um todo, se incorpora aqui dentro, né? Muito mais dinâmico, né? Já dá uma curiosidade de ver como ele vai funcionar, de como ele vai ter essa operacionalização. Acho que a gente vai ter uma boa evolução aí, né? Vai ter um bom passo à frente, né? Dá para ver que tá ficando cada vez mais parecido com o smartphone, né? Com o aplicativo, sim. O design, no caso. A última vez que tentaram isso aí no Windows 8 foi um fracasso. Pois é. Pois é. Era outra época também, né? Bom, vamos ver, né? Vamos ver o que acontece. Agora, o poder que a Microsoft tem, que ela exerce, a gente pode nem gostar do Windows, né? Mas a gente tem que reconhecer que ela é uma gigante, né? Não é à toa que... Vocês assistiram o filme, como é que é? O Piratas do Vale do Silício? É um filme antigo.
Sim. Sim, acho que tu assistiu comigo, não foi, Lucas, na aula? Eu assisti 2 vezes, acho, no médio. Eu acho que eu passei para a turma de vocês, não lembro. Mas O é um filme Magnus passou. antigo. Oi? O Magnus passou. O Magnus passou. Nossa O turma. Piratas do Vale do Silício, ele conta muito a história de como a Microsoft surgiu, né, da Apple ali. Mas o que eu acho mais interessante não é nem da Apple e da Microsoft, é da Xerox, né? De como a Xerox Ia dizer a tela gráfica, né? de como a Xerox fez para o mouse ser reconhecido, na época uma revolução, assim, né, no formato de como tu ia poder interagir com a tela gráfica. E a gente começa a ver que essa evolução, né, tá cada vez maior, né? E eu tenho certeza, assim, ó, se o Windows 11 não der certo, Lucas, como o Windows 8 ali, né? Não é um não dar certo, é o não ter, enfim, não ter as funcionalidades da forma como eles achavam que seria, né? Eles em seguida lançam outro com, né, com Veio algumas o 8.1 exceções. aquela vez que não era É, tão ruim. pois é, então Mas eles se reinventam, né? Eles se reinventam. tem uma curiosidade disso aí que eles tinham anunciado o Windows 11 como ia ter uma restrição lá que só processadores a partir de não sei que geração poderiam instalar. Abaixo disso não ia. E era mais ou menos É, um requisito bem altinho. E daí a comunidade não aceitou isso deles retirar. bom. É natural, também essas coisas vão acontecendo, né? A gente vai criando essa atualização. A gente Ah, baixou ele no dia que ele lançou lá, a gente conseguiu pegar uma versão e primeiro, baixou. E sei lá, ele claro, não é a versão final provavelmente, mas ele parece bem encapado, assim, quase não tem nada. a gente sabe por experiências de lançamentos de sistemas operacionais, quem trabalha principalmente com helpdesk, com suporte ao usuário, que no dia seguinte à instalação as perguntas são: onde é que está o não sei o quê, onde é que está o meu software, onde é que está o meu editor, onde é que está o meu trabalho, onde é que está... Porque as pessoas se perdem, né? Ele não é Enquanto... lançado pronto, né? Ele vai se adaptando. É que nem quando lançou o Windows 8, o pessoal saiu no Windows 7, né, que era tudo estático, e Aham. saiu pro Windows 8, foi pro Windows 8, né, que era planejado para ser um tablet, né? Aham. Então, o que o pessoal mais brigava naquela época que eu lembro era por causa que não tinha o botão do menu iniciar. E daí o Windows 8.1 já lançou com a Com o possibilidade de tu menu. botar o botão. E Ah, daí o Windows 10 já teve e esse botão acho que não sai mais. O Windows 11 também vai ter essa função de tu colocar tudo como os Windows antigos. Deixar como era antes. Por causa mas se o usuário não se adaptar. pois é, mas essa ideia digamos, do simular um outro sistema operacional, ela já é antiga, né? Eu lembro que os sistemas operacionais lá do início do século, lá, eles tinham essa opção. Eu podia pegar um Windows XP, acho que era o XP que era todo azul, colorido, e podia maquiar a versão lá para que ele ficasse parecido com outra versão, enfim. Mas claro que as coisas vão mudando, né? Hoje a gente tem muito mais recursos, né? Eu até hoje de tarde dei um exemplo, assim, fiz uma analogia. A gente estava conversando sobre o SIGA-A, né? E alguns problemas que ele apresenta. E eu disse o seguinte: a questão toda é que o SIGA-A é como, eu dei a analogia como se fosse uma export, né? É uma export, o que vem? Vem direção elétrica, vem roda de liga leve e vem o step no suporte traseiro lá. Aí o que acontece? Aí tu quer comprar e diz o seguinte: mas eu não quero direção elétrica, eu quero hidráulica, eu não quero roda de liga leve, eu quero roda de aço, e eu não quero o step atrás, eu quero o step dentro. Ok, né? As pessoas vão lá e mudam, então a direção não é mais elétrica, o step, as rodas não são mais essa, e a roda não é mais ali atrás. Aí o que acontece? Quando vem uma nova versão, né? Surge uma nova versão da EcoSport, ela vai vir de novo com a direção elétrica, ela vai vir de novo com a roda leve, ela vai vir de novo com o step na traseira. E aí você tem de novo que fazer todas as adaptações para ele continuar funcionando, né? Da forma como tu quer. E o sistema operacional não é bem assim, mas ele não fica muito longe, né? Mas a possibilidade da gente, que é uma tendência dos softwares hoje em dia, né? Da adaptação, da adequação, que eu mais uso está mais acessível,
né? O que eu menos uso fica mais distante de mim, é algo que tem acontecido, e é a tendência que a gente vê aí nessa nova versão, né? Vamos ver o que que vai acontecer, né? O que que vai vir para nós. Agora, as questões mais peculiares são aquelas de como é que ele faz o gerenciamento de memória, como é que ele faz o gerenciamento da CPU, como é que ele faz o gerenciamento do cache, enfim, de tudo mais, né? Que são coisas, que são problemas que o Windows trazia, problemas de segurança, né? Que daí já é mais nível de software em si, mas quais são, o que são os problemas que o Windows sempre teve, né? Mas me parece que em termos de layout, de funcionalidades, ele foi bem pensado, assim, né? Talvez lá na época do Windows 8 a gente não estava utilizando os nossos smartphones da forma como nós estamos utilizando hoje, né? E aí isso tem uma diferença considerável na forma de aplicação. Eu lembro que quando lançaram o iPhone 5 ou 4, não lembro. Eles pegaram o pessoal que era fã da Apple, né, e do iPhone, que é iPhone, e deram um iPhone 3 dizendo assim, isso aqui vai ser... foi lançar o 4. Depois que lançaram o 4 um tempo, né, pegaram um iPhone 13 e deram para o pessoal fazer o teste, né, olha, esse aqui vai ser o iPhone 5. E aí o pessoal pegou com o design antigo, que massa, que legal, olha só que bacana. E, na verdade, assim, ó, o pessoal, como gosta da Apple, gosta da Apple. Então, não importa o que venha, né? Parece que tudo, o ser diferente já é bom, né? Então, vamos ver o que nos aguarda, né? O que nos traz o Windows, enfim. Não só nos aspectos de layout e funcionalidades, mas também nas questões de segurança, de utilização dos recursos, né? Que, na verdade, é o ponto forte do Linux, né? É o ponto forte que o Linux traz. Mas, né, a gente tem que reconhecer que a Microsoft é uma gigante do mercado, né? E tem seus méritos e louváveis pelos desenvolvimentos que faz, né? Alan, mais alguma coisa? E era só isso, por Tá. enquanto. Alguém tem algum comentário, alguma coisa para fazer? Tá todo mundo aí? Todo mundo está online? Todo mundo está assistindo a aula ou vocês estão fazendo outras coisas? Tô assistindo. Tô por aqui. Tô brincando com vocês, pessoal. Eu tô brincando porque quando eu tô fazendo as minhas aulas, eu tô normalmente fazendo outra coisa junto aqui. Eu tô aqui com fone, mas tô aqui, ó, né? Tá. Pessoal, então, assim, só para rememorar o nosso início, tá? A semana que vem a gente não tem apresentação de trabalhos, tá? Semana que vem a gente dá aquela refletida sobre o que já foi apresentado até agora, certo? Das 3 noites de apresentação. E na semana seguinte a gente retoma com os últimos grupos, tá? Daí a gente tem mais 2 quintas-feiras com apresentações. Então, semana que vem nós não temos a apresentação, então hoje nós não faremos o sorteio, tá? Mas já Aí sorteio para outro. você quer que sorteio, mas daí a gente vai dar 2 semanas para as pessoas se prepararem, entendeu? Daí Ah, vocês vão dizer que tá injusto e tal. Embora todo mundo vá fazer 2 dias antes, né? A gente até sorteia com 1 semana de antecedência. Mas tudo bem, né? A gente já fui aluno também, e sou aluno também. viu, professor? Só para Oi. confirmar, a entrega do artigo e do vídeo sobre o assunto eu posso entregar por onde? Lá pelo Siga tem o link lá, Lucas. Deixa eu te mostro aqui, ó. Dentro do Nossa, Siga, na nossa turma, estão vendo a tela, né? sim. Tem aqui, ó, tendências em tecnologia. Tá? Lá onde vocês colocaram o nome para sortear os Ah, é grupos. naquele chatzinho ali, Isso, tá. isso. Aí vocês entram, tu vai entrar. Tu vai ter que criar um link, tá? Tu cria um tópico aqui, ó. Aí tu coloca lá jogos, tu não botou, né? No Jogos. caso tava Social Business ali, mas Tá. trocou o tema, então. Ah, tá. Daí tu só cria um novo tópico com o tema, bota o nome de vocês e aí tu coloca lá o material, tá? Tá. Isso para todos os grupos, tá? Apresentação, o artigo e o vídeo. E o vídeo, Tá. tá? E então, semana que vem, a gente tem uma dinâmica um pouquinho diferente de apresentação. E depois a gente retoma novamente os grupos. Só para finalizar, pessoal, um recado pro Lucas, né? Cadê o. Tá ali o Lucas Bano. Lucas, vamos ver se a gente agenda um horário, eu, tu e o Felipe, para falar do TCC, tá?
Aí é como vocês dois são meus orientandos, a gente faz uma conversa inicial. E no mais, Tá. pessoal, acho que era isso daí, tá? Então, até quinta-feira que vem. Isso aí. É, Até lá, então. Boa Feito, noite aí, pessoal. moçada. valeu. Boa noite. Noite. Boa noite. Obrigado, Alan. Boa noite, Paula. Opa! Voltei pra sala. Voltou. O que achou, professor?